Atente para a leitura, Atos capítulo 13, a partir do versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. Atos 13, a partir do versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, amado Pai, nesse momento nós lemos a Tua palavra e te suplicamos pela direção do Teu Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, nos faz entender a palavra do Senhor, abre o nosso coração e alimenta, Deus, a nossa alma com a Tua verdade, com a Tua doutrina. É o que nós te pedimos nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nesse lugar em nossa vida, aplicando, ó Deus, com poder eficaz a Tua palavra no mais íntimo da nossa alma. Ó Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, traz avivamento, conforto, consolo, confronto também, ó Deus, do Senhor contra os nossos pecados. Repreende por meio da Tua palavra todo caminho mau em nosso coração e nos guia, Senhor Deus, ó Pai, em conformidade com o Teu querer, com a Tua vontade. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, e também João Marcos, que estava nessa viagem acompanhando Paulo e Barnabé como auxiliar, conforme diz o texto que lemos no versículo de número 6, ou melhor, 5 e 6, quando Lucas registra que João Marcos estava ali também como auxiliar nessa primeira viagem missionária. Essa é a primeira viagem missionária deliberada por uma igreja organizada, porque de Atos 13 para trás a gente vê sim o povo de Deus fazendo missão, pregando a palavra, pregando o evangelho, mas por causa da perseguição, por causa da dispersação, por causa das circunstâncias. Agora em Atos capítulo 13 nós percebemos de fato a igreja organizada, a igreja de Antioquia, aí no versículo 1, 2 e 3, enviando Paulo e Barnabé para a obra missionária, para pregar o evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado, onde Cristo ainda não foi pregado. Essa viagem missionária, portanto, parte ali da igreja de Antioquia. Eles vão então para a ilha de Chipre, depois vão para algumas outras regiões. Eles vão também para a região da Galácia, que é a região onde de fato o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, planta várias igrejas ali naquela região. Nós estamos, portanto, diante de um texto que trata da primeira parte, ou parte inicial dessa primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. Os 3 primeiros versos do nosso texto registram o início efetivo dessa viagem de Barnabé e Paulo. A viagem começou por terra,
Veja o que diz o texto, versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Essa viagem começou por terra. Eles foram de Antioquia até essa cidade, né, portuária de Seleucia, situada a cerca de 25 quilômetros da cidade de Antioquia. Essa cidade que ficava próxima da costa do mar Mediterrâneo. Além de Barnabé e Paulo, Lucas registra no versículo 5, não é, a presença de João Marcos, que é primo de Barnabé, auxiliando nessa viagem missionária, o qual havia também acompanhado Paulo e Barnabé de Jerusalém para Antioquia. Se os irmãos estão lembrados, Antioquia envia, né, coletas para ajudar a igreja da Judéia, através de Paulo e Barnabé. Chegando em Jerusalém, naquela região da Judéia, João Marcos então se encontra com Paulo e Barnabé, e quando Paulo e Barnabé retornam para a igreja de Antioquia, João Marcos então vai com Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia. Agora João Marcos está com Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Do porto de Seleucia, o grupo embarcou para a ilha de Chipre, desembarcando na cidade de Salamina, no litoral leste da ilha, que é uma viagem, irmãos, de cerca de 100 quilômetros de distância. Eles anunciaram a palavra de Deus nessa localidade e depois foram para o centro da ilha de Chipre, para a cidade, digamos assim, principal da ilha de Chipre, que é a cidade de Pafos. Eles foram então pregando o evangelho até chegar nessa cidade central, nessa capital da ilha de Chipre, que é a cidade de Pafos, onde acontece o registro, né, de um grande oficial romano. Ouve a palavra, esse oficial que está aí registrado no versículo 7, Sérgio Paulo, né, ouve a palavra de Deus, né, ele deseja ouvir a palavra de Deus, mas também registra o fato de que Elimas, ou, como diz a palavra, Bar Jesus, né, que era também o seu nome, estava se opondo à pregação do evangelho. Era um judeu, uma espécie de mago, de mágico, que tinha, né, naquela cidade, naquela cultura, naquela região. E diz o texto que esse falso profeta de nome Bar Jesus ou Elimas vai contra a pregação do apóstolo Paulo e tentava de algum modo impedir que Sérgio Paulo, que é o procônsul, que é uma autoridade romana ali naquela cidade de Pafos, ouvisse a palavra de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante do primeiro registro dessa parte inicial da viagem missionária de Paulo, onde nós podemos aqui compreender o evangelho de Jesus Cristo e o engano do diabo. O evangelho de Jesus Cristo, que é anunciado pela boca de Paulo, pela boca de Barnabé, que é ali pregado a palavra de Deus. Por outro lado, nós percebemos também o engano do diabo por esse personagem, né, Bar Jesus ou Elimas, que tenta com engano e malícia ser oposição ali contra a mensagem do apóstolo Paulo e de Barnabé, ser oposição contra a mensagem do evangelho, tentando enganar até mesmo Sérgio Paulo, para que esse Sérgio Paulo não desse ouvidos à mensagem pregada por Paulo. Então nós estamos aqui diante de um texto que trata sobre o evangelho de Cristo e o engano do diabo, o inimigo tentando enganar aquelas pessoas contra a mensagem do evangelho. Diante desse relato nós podemos tirar algumas verdades. A primeira verdade é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho. O versículo 4 diz, acompanha aí o texto: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Nós percebemos, irmãos, aqui a primeira verdade, de que essa viagem missionária, esse acontecimento de Paulo, Barnabé e João indo para a cidade de Seleucia, depois Salamina, depois para a ilha de Chipre,
Isso tudo acontece com o único objetivo, que é a pregação da palavra de Deus. Missões é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Paulo e Barnabé, eles não estão ali para entreter as pessoas, eles não estão ali para promover eventos, eles não são promotores de eventos, eles não são executores nesse sentido, mas eles estão ali como pregadores da palavra, como arautos da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, conforme diz o texto, anunciavam a palavra de Deus. Esse momento é caracterizado por 4 verdades. A primeira, a pregação do Evangelho é conduzida pelo Espírito Santo, porque Lucas faz menção de destacar a condução do Espírito Santo no versículo 4. Olha aí para a sua Bíblia. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Então a primeira característica dessa pregação é que a pregação do Evangelho é conduzida pelo Espírito Santo. Eles são enviados de Antioquia para essa viagem pela direção do Espírito Santo, conforme nós lemos no versículo 2. E agora Lucas registra novamente a condução do Espírito Santo, dizendo que eles foram conduzidos, enviados e desceram até aquela região pela direção do Espírito Santo. Meu querido irmão, a pregação do Evangelho e a atuação do Espírito Santo estão de mãos ligadas, de mãos atadas. Nós não podemos separar a presença do Espírito, a condução do Espírito, a iluminação do Espírito Santo com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho. É o Espírito Santo que vocaciona pregadores, é o Espírito Santo que chama pregadores, é o Espírito Santo que concede poder para que esses pregadores possam pregar o Evangelho com demonstração do poder e do Espírito, conforme disse o apóstolo Paulo. É o Espírito Santo que ilumina a mente de pecadores para compreender a verdade da pregação do Evangelho. É o Espírito Santo que, por meio da pregação, chama eficazmente pecadores ao arrependimento, para que pecadores possam se arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é pregado com poder eficaz por causa do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Há um autor puritano chamado Thomas Watson. Ele certa vez afirmou que o pregador, ele prega a palavra e é como se ele estivesse batendo na porta do coração, mas só o Espírito Santo vem com a chave e abre essa porta. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. A segunda característica dessa pregação, irmãos, é que a pregação do Evangelho é a pregação da palavra de Deus. Nós vamos perceber lá na frente que o procônsul, ele creu no Evangelho, ele creu no Senhor Jesus. Mas diz o texto no versículo 5, que eles anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, meus irmãos, a pregação do Evangelho é a pregação da palavra de Deus. Eles abriram as Escrituras, eles abriram o texto do Antigo Testamento e passaram a explicar a palavra, a expor a palavra, e assim eles estavam expondo Cristo, estavam anunciando Cristo, estavam explicando Cristo, estavam anunciando e proclamando a boa nova, ou seja, a boa notícia de que o Pai enviou Jesus Cristo para ser salvador do seu povo, remir o pecado do seu povo, que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas da antiga aliança, e que ele veio e morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Pregar a palavra, expor a palavra, é pregar Cristo, é anunciar Cristo, é falar da parte de Cristo para as pessoas. A terceira verdade, irmãos, ainda é que a pregação do Evangelho é feita com sabedoria em estabelecer pontos de contato. Porque o texto diz no versículo 5, vamos ler juntos, toda a igreja? Vamos lá? Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Por que será que Paulo e Barnabé procuraram as sinagogas judaicas para anunciar a palavra de Deus? Eles estavam, irmãos, com sabedoria, procurando estabelecer pontos de contato com aquelas pessoas. Eles estavam com sabedoria, procurando uma porta aberta de contato com aquelas pessoas para pregar a palavra de Deus. Eles estavam procurando, com sabedoria, estabelecer uma conexão de comunicação para que dessa forma eles pudessem pregar a palavra de Deus. E as sinagogas judaicas naquele tempo eram um lugar onde muitos judeus e prosélitos gregos iam ali para ouvir a exposição do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Então, eles foram para aquele lugar para pregar a palavra de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos pregar a palavra cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, pregar a palavra que é pregar o Evangelho de Jesus, e devemos, irmãos, com sabedoria, estabelecer pontos de contatos para que a comunicação seja estabelecida com outras pessoas. Será que você tem se preocupado com isso? Estabelecer pontos de contatos com outras pessoas para você pregar o Evangelho, para você anunciar Jesus? Será que você, com sabedoria, tem procurado uma brecha, uma oportunidade, portas abertas em algum assunto, em algum local, em alguma situação, em alguma circunstância com alguma outra pessoa, para que você possa pregar o Evangelho de Jesus? Essa é a nossa missão: estabelecer pontos de contatos para anunciar a palavra, para pregar a palavra, para se contextualizar e assim anunciar a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender a palavra, conhecer a palavra, mas também precisamos entender o mundo em que nós vivemos, entender o nosso contexto e, com sabedoria, então, entender os pontos de contatos que nós temos com a cultura, com as pessoas ao nosso redor, com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que dessa forma a gente possa pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Você tem feito isso? Você tem estabelecido esses pontos, né, de contatos? Talvez não, talvez e certamente não é hoje uma sinagoga judaica, mas talvez seja uma sala, talvez seja um tempo que você tem com algumas pessoas. Talvez seja uma oportunidade do intervalo de trabalho que você tem para proclamar o Evangelho para alguns colegas do seu trabalho ou da universidade que você faz. Certamente, no nosso contexto, na nossa cultura, não são mais sinagogas judaicas, mas certamente você tem e terá oportunidade de estabelecer alguns pontos de contato com pessoas para que você possa pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão como membros aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário. Nós precisamos fazer isso. Você tem convidado pessoas para o culto, doutrina, para o culto de oração, para o culto de domingo, tem pregado a palavra. Por fim, meu querido irmãos, a pregação do Evangelho é realizada com ousadia, com coragem, porque diz o texto que eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e os judeus, irmãos, eram opositores aos discípulos de Jesus. Mesmo assim, eles não temeram os judeus, mas pregaram o Evangelho. Não temeram a cultura mundana daquele lugar, na cidade de Pafos, mais adiante, porque havia mágicos, falsos profetas. Inclusive Lucas registra no versículo 3 um falso profeta mágico chamado Bar-Jesus, que certamente ganhava dinheiro com Sérgio Paulo, que era oficial romano ali naquela cidade. No entanto, Paulo e Barnabé, eles não temeram esses falsos profetas. Paulo e Barnabé não temeu esse Elimas ou Bar-Jesus, que era um falso profeta. Paulo e Barnabé, eles não temeram os judeus, pelo contrário, com coragem e ousadia, pregaram o Evangelho, pregaram a palavra.
Não tema, meu querido irmão, o mundo que se levanta contra a pregação do Evangelho. Não tenha medo daqueles opositores que se levantam contra a fé no Senhor Jesus. Não tenha vergonha, nem fique tímido diante das oposições que podem se levantar contra a pregação do Evangelho. Pelo contrário, seja ousado, tenha coragem e pregue o Evangelho com ousadia. É isso que nós devemos fazer. A pregação do Evangelho, irmãos, com a condução do Espírito Santo, a pregação do Evangelho que é a pregação da palavra, a pregação do Evangelho que é feita com sabedoria e estabelecer pontos de contato, e a pregação do Evangelho que é realizada com ousadia, coragem da parte do Senhor. A segunda verdade, meus irmãos, é que o que acontece é a oposição do diabo. Eles pregam o Evangelho, e a segunda verdade agora, em seguida, é que acontece a oposição do inimigo. Veja o que diz o texto, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, ou seja, eles chegaram na ilha de Chipre, depois foram atravessando toda a ilha até chegar nessa cidade chamada Pafos, que era a capital da ilha de Chipre, era a cidade mais importante daquela região. Diz o texto: encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O que é que está acontecendo aqui? Paulo e Barnabé, eles chegam na cidade de Pafos, que é a cidade mais importante da ilha de Chipre, começam a pregar o Evangelho, e pregam o Evangelho para o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul Sérgio Paulo, procônsul é um oficial romano, que é estabelecido ali naquela região, para governar naquela região, governar em nome de Roma. Então, Sérgio Paulo era, digamos assim, uma pessoa muito importante naquela cidade e naquela região. O procônsul era o oficial do mais alto escalão em uma província senatorial romana. Então, era um homem muito importante do ponto de vista social, e era um homem que tinha muita influência e muita autoridade. Então, esse homem, Sérgio Paulo, o procônsul, estava com interesse em ouvir a palavra. Diz o texto que diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, ele estava com muito interesse, com muito empenho em ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé. No entanto, o falso profeta mágico judeu chamado Bar-Jesus, que também o seu nome era Elimas, porque no versículo 8 diz, porque assim se interpretava o seu nome, esse falso profeta Elimas procurava distanciar Sérgio Paulo da pregação da palavra. Diz o texto no versículo 8: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Então, há uma oposição do inimigo contra a pregação do Evangelho, na pessoa de Elimas, esse mágico, esse falso profeta, que estava se opondo à pregação do Evangelho e também procurando afastar o procônsul da presença de Paulo e Barnabé, da pregação da palavra. E aqui a gente percebe, irmãos, a investida de Satanás para tentar, de algum modo, impedir a pregação do Evangelho e afastar Sérgio Paulo de ouvir também a palavra de Deus. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que, ele comenta que, visto que a religião estava bastante corrompida entre os judeus, não é de se surpreender que eles caíssem em muitas superstições
iníquas. E havia naquela cultura, naquele tempo, esses mágicos e falsos profetas que era contratado para ser, digamos assim, um pastor, um sacerdote religioso particular de cada pessoa. E aqui nesse texto, esse homem Elimas era como se fosse esse sacerdote particular contratado por Sérgio Paulo. Então havia também um comércio em volta dessa prática mística, né, totalmente desprovida da palavra de Deus. O que acontece, irmãos? Acontece que Satanás tenta aqui se opor, Satanás tenta impedir a pregação da palavra e tenta afastar as pessoas da pregação do Evangelho. Isso é o que acontece também na obra missionária. A gente chega para pregar a palavra, a gente chega para anunciar, mas o inimigo, irmãos, ele não se contenta e ele quer afastar as pessoas de ouvir a palavra de Deus. Ele se levanta para se opor contra a palavra de Deus. Onde alguém abre o coração para o Evangelho, o diabo ali cria resistência. E é o que está acontecendo aqui. Um alerta, irmãos. A oposição do diabo geralmente vem com engano e malícia. Porque veja o que diz o texto quando Paulo vai repreendê-lo. Veja o que diz no versículo 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Ou seja, o inimigo não vem se declarando como inimigo, se declarando como alguma coisa ruim. Ele vem com, aparentemente, coisas boas, com preocupação com a verdade, subvertendo a verdade, substituindo a mentira pela verdade, a verdade pela mentira. Inclusive, o próprio nome desse falso mestre denota essa característica, porque o nome dele é Bar Jesus, que literalmente significa filho da salvação, ou filho de Jesus, o filho da salvação. Então, o filho da salvação, entre aspas, estava se opondo contra o evangelho da salvação, contra a mensagem da salvação. Talvez ele estivesse dizendo ali para o Sérgio Paulo: Sérgio, não escuta essa mensagem não, essa mensagem de Paulo, de Barnabé, isso aí é seita de um segmento judaico lá de Jerusalém. Olha, não faz isso não, para de ouvir o que eles estão dizendo, porque isso não vai fazer bem para a sua vida, para a sua alma. Sei lá o que ele estava dizendo, mas certamente, irmãos, esse filho da salvação, entre aspas, estava se opondo aqui à mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos atentar. A oposição do diabo geralmente vem com engano e malícia. E nós precisamos então ficar alerta que nem tudo que é em nome de Deus, nem tudo que vem em nome de Deus, de fato vem do Senhor, de fato vem da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, atentar para as artimanhas do inimigo e entender que nem tudo que se diz de Deus ou em nome de Deus vem de fato da parte dele. Ele vem para enganar, ele vem com malícia, ele vem para subverter, ele vem para dizer que aquilo que é mentira diante de Deus é verdade, e para aquilo que não é verdade, ele vem para dizer que é verdade, que aquilo que é mentira vem dizer para que é verdade. Ele vem para subverter, para mudar, para alterar. É isso que ele faz. No entanto, a palavra de Deus diz que Paulo se levanta e repreende esse falso profeta. E a terceira verdade, que é a justiça divina. A primeira verdade, irmãos, é a pregação do Evangelho. Paulo e Barnabé estão pregando a palavra. A segunda verdade é a oposição do diabo. Elimas se levanta contra a pregação do Evangelho e tentando impedir que Sérgio Paulo escute a mensagem do Evangelho. Agora, a terceira verdade, nesse texto, é que a justiça divina se apresenta. A intervenção de Deus e a sua justiça são ali, irmãos, apresentadas por Paulo e pela pregação do Evangelho. Veja o que diz o texto, versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, versículo 12, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. A justiça de Deus aparece, se apresenta. Paulo repreende aquele falso profeta e diz: você vai ficar cego, você não vai ver mais a luz do sol. John Stott, comentando essa passagem, diz que Deus aplicou ao mágico um castigo sob medida. Isso porque aquele que apresenta a escuridão como luz, e luz como escuridão, não tem direito à luz que originalmente recebeu. Então o texto diz que ele ficaria cego, ele ficou cego, não vendo o sol por algum tempo, pedindo ajuda para caminhar. Por outro lado, o versículo 12, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Enquanto um recebe um juízo, o outro recebe a salvação. Enquanto um recebe essa disciplina, o outro recebe a graça. É a justiça divina, que vem com juízo e também vem com salvação. O resultado desse confronto entre Paulo e Elimas pode ser descrito em duas palavras: juízo e salvação. Juízo para Elimas, o mágico; salvação para o procônsul, Sérgio Paulo. Paulo não temeu esse oficial romano. Paulo não temeu esse falso profeta. Mas Paulo confrontou seus pecados. Esse falso profeta Elimas, que estava tentando distanciar Sérgio Paulo de ouvir a mensagem, Paulo então vai ao seu encontro e, cheio do Espírito Santo, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? É uma palavra forte, né, irmãos? Não é uma palavra tão popular nos nossos dias. Imagine você se levantando contra alguém que se opõe ao Evangelho e você dizendo: ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, até quando você vai perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo foi firme em pregar a verdade, juízo e salvação. Precisamos agir da mesma forma. Há um pastor chamado R.C. Sproul, comentando esse texto, ele afirma que Paulo poderia ter chamado Elimas de lado, numa tentativa de falar com ele em particular. Poderia chamar esse falso profeta para não expô-lo e dizer, em particular, tentar corrigi-lo e mostrar a verdade. Evitar um confronto perante o próprio procônsul, oficial romano. Ou Paulo poderia ter seduzido o falso profeta, sendo gentil em sua contestação, falando com aquele falso profeta com gentileza, dizendo: Elimas, perceba, não é bem por aí, venha cá, meu querido, vamos tomar um café. Não, Paulo não faz isso. Paulo escolheu uma maneira completamente diferente.
ele foi ao seu encontro e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Obviamente, o apóstolo não teve tempo de ler aquele livro que muitos já leram, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele atacou esse homem com toda firmeza, e está escrito que ele falou dessa forma, cheio do Espírito Santo. Ele foi firme em sua palavra. Quais são as lições que nós podemos tirar então desse texto, irmãos? Primeira lição: a passagem ressalta que a pregação do Evangelho produz resultados distintos. Essa passagem ressalta que a pregação do Evangelho produz resultados distintos. Enquanto o procônsul Sérgio Paulo demonstrava interesse em ouvir a palavra, Elimas, o mágico, oferecia resistência aos missionários. E é assim que acontece no campo, é assim que acontece aqui, é assim que acontece no trabalho de plantação de igreja, em qualquer trabalho de plantação de igreja. Uns ficam resistentes em ouvir a palavra, outros estão diligentes em ouvir a palavra. Uns se opõem contra o avanço da palavra, outros se abrem para ouvir a palavra. Uns se levantam contra o avanço da palavra, outros estão ali diligentemente querendo ouvir a pregação da palavra de Deus. É juízo e salvação. Segunda lição: a passagem ressalta que a palavra e doutrina são inseparáveis. Palavra e doutrina são inseparáveis, porque o texto diz, irmãos, logo no início, que eles estavam anunciando a palavra de Deus, e o procônsul Sérgio Paulo ouve a palavra, crê na palavra, e diz que ele está maravilhado com a doutrina de Deus. Aí no versículo 12, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então essa ideia de separar doutrina e evangelho, doutrina e palavra, doutrina de mensagem evangelística, é uma ideia equivocada. A pregação da palavra tem o evangelho, tem Cristo, tem o consolo, mas também tem a doutrina, tem a teologia, tem a exposição. Não existe pregação sem doutrina, não existe pregação evangelística sem doutrina, não existe evangelho sem doutrina. Às vezes, os alunos do seminário me perguntam: pastor, quando cabe uma pregação evangelística? Porque existe a pregação doutrinária, existe a pregação evangelística, existe aquela pregação que é mais de consolo, mas existe aquela pregação que é para o descrente, né, se converter. Eu digo para eles: não existe essa separação de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, não existe essa dicotomia, essa separação. A palavra de Deus é doutrina, como também é evangelho. A palavra de Deus deve ser Cristo, como também as verdades de Cristo, as instruções de Cristo, a teologia de Cristo. Não existe evangelho sem doutrina. Não existe mensagem evangelística sem a exposição doutrinária dessa mensagem evangelística. É por esta razão, irmãos, que nós não podemos ficar empáticos, né, achando que doutrina é uma coisa enfadonha, que doutrina não é bom, que doutrina é coisa de homens. Não, doutrina está associado aqui à palavra de Deus. A doutrina está aqui de mãos dadas com a pregação do evangelho. A doutrina está aqui de mãos dadas com esse Sérgio Paulo, que creu e se converteu por causa da doutrina que aos seus olhos era maravilha da parte do Senhor. Certamente você já ouviu isso, alguém falar, não é? A doutrina é coisa de homens, o importante é a mensagem evangelística. Esse homem, irmãos, está maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele creu porque ele está maravilhado com a doutrina do Senhor. Não há separação, portanto, entre mensagem evangelística e mensagem doutrinária. Toda mensagem, seja ela do Antigo ou do Novo Testamento, que seja fiel às Sagradas Escrituras, vai apresentar Cristo e vai apresentar a doutrina. Terceira lição: a passagem ressalta a importância de diligenciarmos para ouvir a palavra de Deus. A passagem ressalta a importância de termos diligência
para ouvir a palavra de Deus. O texto afirma, irmãos, que Paulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus no versículo 7. Essa palavra diligenciava significa diligência, o interesse, a procura, a atenção, o cuidado com a palavra. Ouvir a palavra não é uma coisa passiva, mas é uma coisa ativa, onde aqueles que estão ali ouvindo a palavra, eles devem estar atentos à palavra, preocupados com a palavra, procurando entender a palavra, examinando a palavra, entende? É como a gente, né, que está ouvindo a palavra e faz as anotações e coloca lá palavras que talvez a gente não entende, para depois pesquisar e compreender e anotar as lições, os pontos. É um exercício, é uma responsabilidade. A pregação do Evangelho não está apenas com a responsabilidade do pregador, mas a pregação do Evangelho tem também um aspecto da responsabilidade do ouvinte, com diligência, ouvir a mensagem, procurando entender a pregação da palavra. Esse episódio marca a mudança, irmãos, do nome judaico de Saulo para o nome grego Paulo. É o texto que lemos no versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra, falou da parte de Deus. A partir desse momento, Paulo não é mais a pessoa que acompanha Barnabé, mas desponta como o maior líder do cristianismo, e é um homem agora que vai liderar as viagens missionárias. Vamos ficar de pé e vamos orar.